Noite a todos, bem-vindos aqui a mais uma live. Hoje é a primeira vez que vou receber pela segunda vez o mesmo convidado. E o convidado de hoje é o Rui Simas, que é consultor erótico. Então hoje vamos estar a falar sobre as linguagens do prazer, ok? Bem-vindos a quem já está aqui a chegar. Vou-vos dizendo também que podem aproveitar aqui esta live para fazer as vossas questões, para colocarem as vossas dúvidas, está bem? Vou colocar aqui no comentário. Vamos esperar aqui que o Simas entre. Então, vou, vou pôr aqui. Bem-vindos a quem já está aqui a chegar. Vamos aqui fixar aqui o comentário. Ora aí está. Pronto. Já temos então aqui o Rui a chegar. Vamos aqui receber o Rui. Ver se me conseguem ouvir bem. Rui, já aceitei o teu Olá, pedido. Já estás aqui. sim, Ok. olá, Alô, boa noite. boa Tudo bem? noite, tudo. Consegues-me ouvir bem? Consigo. Consigo te Boa, ouvir bem, sim. ok. Peço a quem está aqui a assistir-nos para confirmarem que também conseguem nos ouvir bem aos dois, sem eco, está tudo Sim. certo. Rui, Olá, bem-vindo uma vez mais aqui a estas lives. uhum. Grata pela tua disponibilidade para estares aqui e Sempre um para nos prazer. falar aqui do outro tópico. Sim. Que temos aqui muito para falar. Então, hoje aqui o nosso tema é sobre as linguagens do amor. Estava a dizer, para quem quiser aproveitar, colocar as suas dúvidas, as suas questões, vão colocando, ah, vão, vão participando também, que isto é uma live para todos, no fundo. Então, hoje, falando aqui nas linguagens do prazer, portanto, há aqui muita coisa a ser falada, que na verdade as linguagens do prazer podem ser muitas coisas, não é? Uhum. A forma como cada um vê como é que recebe prazer, como é que dá prazer, como é que transmite, como é que acontece essa comunicação entre as pessoas. Queres dizer aqui alguma coisa que queiras começar, Rui? Sim, Aliás, acho que era importante apresentar, referir. Sim, desculpa. posso-me apresentar um bocadinho? Eu Sim, também não me apresentei, apresenta tu primeiro. pronto. Pronto, então para quem não me conhece, meu nome é Rui Simas, sou promotor e criador de conteúdos eróticos e interessa-me muito esta vertente do erotismo para além da sexualidade, ou seja, interessa-me muito promover uma cultura erótica que ajude as pessoas a expandir o seu universo sexual. Dou também consultas pessoais, individuais e em casais, e a casais também. E sou consultor também de empresas na área dos conteúdos adultos, na área criativa e na área da comunicação. Pronto, isso é o que eu faço agora neste momento. Mas queria acrescentar o que eu estavas a dizer em relação às linguagens do prazer. Nós chegámos a este título desta live porque existem as linguagens do amor, que se calhar as pessoas já conhecem, se não conhecem, nós podemos fazer aqui uma breve apresentação disso. São 5 linguagens, algumas delas têm a ver com questões de retribuição de carícia, de carinhos, de retribuição de presentes, atenção, tempo de qualidade. Pronto, são linguagens que foram definidas por um psicólogo como as 5 linguagens do amor, e nós queríamos expandir um bocadinho esse conceito para as linguagens do prazer, porque considerámos na nossa conversa pré-live que havia ainda algumas dificuldades em comunicar essas linguagens do amor nos momentos de prazer, na sexualidade, e portanto quisemos aqui expandir um bocado esse conceito. Pronto, e agora podes te Uhum. apresentar tu e falar. Exato. Pronto, então, para quem não me conhece, o meu nome é Alicia, e eu trabalho como terapeuta e coach de Tantra e de sexualidade consciente, com vista ao empoderamento tanto da mulher como do homem. E, portanto, tenho aqui alguns programas online, tanto para mulheres como para homens, para ajudá-los nesse sentido e para facilitar a comunicação entre ambos também. Portanto, são Uhum. aqui duas vertentes diferentes, mas no fundo acho que tu e eu ajudamos os casais, Sim, não é? Também complementam-se. Exato.
Exato, exatamente, é isso. E falaste aqui muito bem nas linguagens do amor. Há pessoas que eventualmente nunca ouviram falar, se calhar outras já assim por alto, outras já sabem exatamente o que é, e estavas a falar exatamente disso. Porquê? Porque às vezes uma das dificuldades do casal é que um pensa que está a mostrar amor pelo outro e que o outro está a entender que ele está a mostrar amor, e vice-versa, não é? E depois essa comunicação não está a acontecer. Porquê? Porque as duas pessoas têm diferentes linguagens do amor, ou seja, eu reconheço que a outra pessoa me está a dar amor quando ele me faz isto ou quando ele me faz aquilo, não é? No entanto, se a pessoa fizer uma linguagem que eu não reconheço como amor, vou dizer, mas tu não me dás atenção, tu não me dás amor, não é? E quantas vezes isto acontece entre os casais? Ou seja, de alguma forma, todos nós, em casal, temos a necessidade de nos sentirmos amados e de nos sentirmos respeitados, não é? E valorizados e sermos vistos, não é? Pelo outro. Então, para isso, nós, de alguma forma, para que isso seja reconhecido, nós precisamos de receber amor nessa nossa linguagem, não é? Sim, sim, há também aqui a questão de, e que nós também falámos sobre isso, que é quando, quando existem como é que eu ia dizer, estas definições ok, há 5 linguagens do amor e agora vamos definir as linguagens e agora vamos ver onde é que as pessoas se enquadram nestas linguagens. Isto tem um lado construtivo e um lado destrutivo, digamos assim, que é, o lado construtivo é, se nós estivermos um bocadinho perdidos na relação e precisarmos de um guia, de uma coisa que nos ajuda a definir os nossos comportamentos, os nossos pensamentos e também ajuda a ler a outra pessoa, porque é isso, sobretudo é essa a dificuldade que existe nas relações, não é? Como é que nós adivinhamos o que é que a outra pessoa é, o que é que a pessoa pensa. Então, se tivermos estas guias, ajudam-nos também um bocadinho a ter uma base de critério para podermos aceitar as diferenças da outra pessoa. Essa que é basicamente a estratégia que as linguagens do amor promove, que é, se nós definirmos aqui uma definição, nós conseguimos pôr-nos dentro dessa definição. E, portanto, se a outra pessoa for diferente de nós conseguimos categorizar o comportamento da pessoa e, portanto, é mais fácil para nós racionalizar as nossas emoções, digamos assim. Portanto, se a outra pessoa é uma pessoa mais de contacto físico e nós somos uma pessoa mais de momentos de qualidade, nós conseguimos categorizar essas nossas preferências, digamos assim, e, portanto, é mais fácil nós ajustarmos, como estavas a dizer, ajustarmos à realidade dos outros. Essa é a base de existência de uma linha estratégica para a definição das linguagens do amor. Mas o que nós identificamos quando estávamos a falar sobre isto é que isso nem sempre é qualificável, ou seja, isso nem sempre é caracterizável, não é? Não há, mesmo sobretudo nos momentos mais intensos, onde as coisas estão a borbulhar, às vezes as pessoas não conseguem ter esse discernimento de dizer, ok, esta pessoa está a ser assim porque tem esta linguagem do amor, ou esta pessoa está a ser assado porque tem esta linguagem. Às vezes não é essa capacidade. E então, o que nós estamos aqui a tentar dizer com isto das linguagens do prazer é estar um bocadinho mais abertos a perceber o outro. É mais essa questão que eu acho que está integrada aqui. Ou seja, podemos ter esses guias, mas ter também essa abertura de espírito e essa abertura afetiva e emocional para perceber, ok, isto hoje não está a ser exatamente como a pessoa costuma ser. Então temos que abrir um bocadinho mais o espectro de ela está à procura do quê? Está à procura de compreensão, está à procura de afeto, está à procura de ser aceite, está à procura do quê? Então é nesses meandros dessas 5 linguagens que existem estas linguagens do prazer, porque às vezes é mesmo só uma questão de, ok, como é que podemos provocar bem-estar a esta pessoa? E não é sempre necessariamente com sexo ou necessariamente com prazer físico. Às vezes é mesmo um prazer emocional, um prazer afetivo. E acho que era por aí que nós estávamos a ir. Sim, sim, sim. E até mesmo pegar um bocadinho nisto das linguagens do amor, até para uma preparação antes do sexo.
Isto porquê? E para quem, pronto, nós ainda não dissemos, mas que as linguagens do humor, já disseste algumas, não é? Uhum. Tanto o tempo de qualidade, passar os momentos de qualidade, como o toque físico, como as palavras de afirmação, não é? Que a pessoa diz palavras bonitas à outra, palavras de encorajamento também. Depois, outras também de a pessoa que valoriza muito o receber presentes, não é? Uhum. E que para ela é importante sentir que a outra pessoa tomou atenção, dedicou tempo a preparar algum presente, alguma prenda, alguma coisa, ou então simplesmente ajudar a outra pessoa, não? Os gestos de serviço, os atos de serviço, em que eu vou facilitar a vida da outra pessoa através de toda a ajuda que eu possa dar. Não é? Isto são as linguagens do amor que muitas vezes, que é importante, primeiro que tudo, que o casal comunica entre si qual é que é a tua linguagem do amor, não é? Eu consegui exprimir a minha e saber a do parceiro, mas depois era aí que eu queria chegar, que é, muitas vezes, e o que acontece na grande parte dos casais, não sei se nos casais todos que tu recebes, nós também recebemos público diferente, então a informação que nós vamos recebendo também pode diferir um bocadinho. Sim, com intenções diferentes, acho que também há intenções diferentes quando nos procuram. Sim, sim. Exatamente, exatamente. E, no fundo, a experiência que eu tenho tido com as mulheres é que as mulheres precisam muito de sentir-se próximas, cúmplices do homem, ou do parceiro, ou da parceira, não importa, mas para que estejam abertas emocionalmente para abrirem a porta do desejo sexual. Não é? Porque há aqui uma série de coisas que impede a mulher de se conectar facilmente com o desejo sexual. E então, muitas vezes, porque às vezes acontece, por exemplo, o casal tem uma discussão e o homem, sim, é capaz de ter sexo com a mulher, mesmo que o assunto não esteja resolvido, não é? E que às vezes a mulher, porque as coisas não estão resolvidas, ela não está aberta a ter sexo com o parceiro, não é? E às vezes as coisas não estarem resolvidas pode ser uma falta de comunicação das linguagens do amor. Exato. Sim, do amor, e era aquilo que estávamos a dizer, e do prazer também, ou seja, mais do que dar aqui uma cartilha de como atuar perante uma situação em que não há desejo, não há intenção, ou não há disponibilidade, não há proatividade para a parte sexual, e podemos falar sobre isso mais à frente, mas há diferentes atitudes perante o sexo entre homens e mulheres, e isso é notório e é evidente. O facto de haver uma percepção de que a comunicação é mesmo a característica mais importante, e a comunicação não é só dizer, é ouvir, porque a comunicação tem isto que é, só é comunicação se houver duas partes a comunicar, não é se uma disser e a outra estiver a ouvir. Isso não é comunicação, isso é mandar, isso é dizer. A comunicação é isso, é comunicar, é dizer, também ouvir, e portanto haver esta percepção de que há necessidades dos dois lados. E portanto a comunicação na verdade é uma negociação, é uma capacidade de perceber que as necessidades da outra pessoa não são necessariamente as nossas, e como é que podemos satisfazer a outra pessoa, ou pelo menos como é que podemos colocar a outra pessoa num estado de bem-estar, ou num estado de serenidade, ou num estado de conforto, ou num estado de disponibilidade, de tudo isso que promove a proximidade e que promove a vontade, porque a vontade é muito importante na sexualidade, sobretudo. Ou seja, despertar a vontade é despertar uma conexão, despertar uma confiança, despertar uma crença. Eu, por acaso, agora, ultimamente, tenho andado muito nesta onda de perceber porque é que as pessoas se mantêm, às vezes, em relações que são difíceis, não é? Porque é que acreditam na relação, o que é que as faz acreditar. E então, esta questão das crenças tem-me levado por caminhos assim um bocadinho quase esotéricos, né? nesta percepção de porque é que nós acreditamos no amanhã, porque é que há coisas que correm mal, porque é que há coisas que nos fazem sentir, epá, isto é tão difícil, porque é que eu me mantenho nesta relação, e porque é que nós temos essa crença. E pouca gente, ou pelo menos daquilo que eu tenho pressentido e percepcionado, pouca gente consegue explicar essa crença, consegue explicar porque é que
acredita, não é? Porque é que se dedica a superar coisas difíceis, porque é que continua a estar com uma pessoa que está sempre a dar para trás, ou nunca lhe apetece fazer nada, ou nunca tem desejo para nada, ou tem sempre desejo para qualquer coisa e o desejo não é compatível. Portanto, como é que eu ia dizer? Tem muitos fatores, não é? Que Sim, há condicionam muitos essas decisões. fatores, mas estas diferenças que existem, estas formas diferentes de ver a vida, são mesmo é uma coisa que eu acho que às vezes é quase magia, ou seja, é magia mesmo como é que nós conseguimos transformar alguma coisa difícil numa coisa que nós acreditamos constantemente que vai melhorar. Acreditamos nisso. Claro, há muita coisa que explica isto. Há traumas que podem pesar, há exemplos que nós podemos ter na nossa vida e que nós dizemos, ok, estas pessoas ao nosso lado também passaram por algumas privações, algumas questões difíceis, mas conseguiram superar isso. E, portanto, tendo essas realidades, às vezes ajuda um bocadinho a acreditar. Mas há pessoas que vivem mesmo as emoções de uma forma muito ampla, muito holística, é quase às vezes conseguem relativizar problemas que para outras pessoas são muito, muito difíceis de superar, mas, por exemplo, essa questão de haver alguém que não lhe apetece muitas vezes, ou haver alguém que lhe apetece muitas vezes, e haver essa dissonância, haver a capacidade de criar um equilíbrio, uma harmonia nisso, ou seja, e às vezes ceder, ou às vezes conseguir convencer, que às vezes quando se diz isto parece que é uma coisa que estamos aqui a manipular as coisas, mas não é bem a manipular, se nós conseguimos negociar e se há diz isto? Abrir caminho para... Exato, se nós conseguimos permitir que a outra pessoa nos convença, percebes? É mesmo uma questão de acreditar na pessoa, acreditar que ela vai nos dizer algo ou fazer sentir algo que vai valer a pena. E isso eu acho que é muito... faz muito parte da sexualidade feminina, sobretudo, esse acreditar que alguém é capaz de fazer algo, ou de dizer algo, ou de mostrar algo, ou de oferecer algo que vá fazer sentir, ok, eu vou dar esta oportunidade, eu vou permitir-me isso, porque também é sabido que a sexualidade feminina precisa desse tempo para se acreditar nela própria, não é? E às vezes há uma pouca disponibilidade ao início, mas depois quando a coisa começa a perceber-se que é uma coisa boa, então a sexualidade desperta, a meio do processo. Uhum. Entendo o que tu estás a dizer, eu trabalho essencialmente com isso, ou seja, a realidade que eu conheço e também que são aquelas mulheres que acabam por chegar até mim, são dessas mulheres que não têm quase desejo sexual, tentam fugir à relação sexual, ou seja, não tomam iniciativa, mas também o que é comum e que eu reparo, acabam por ter, primeiro que tudo, não se valorizam o suficiente, não confiam em si mesmas, às vezes têm problemas com o corpo, às vezes não, grande parte delas tem uma série de crenças limitantes na forma como a mulher deve viver a sua sexualidade, que acaba por ser isso que acaba por destruir completamente o desejo. E a mulher, desde pequenina, que acaba por ouvir o sexo é para o homem. Ou seja, é que é importante é que ele é que fique satisfeito, ponto final. Então a própria mulher, sem conhecer muito bem o seu corpo, a sua vulva, os seus orgasmos, não se sentindo à vontade com o seu corpo, tendo ali uma série de vergonhas, de medos, de culpas, que são sentimentos muito comuns associados à sexualidade feminina, ela acaba por matar, desde antes sequer dele nascer, o desejo sexual. Pronto. Então, e no fundo, o trabalho que eu faço acaba por ser ajudá-las a desconstruir tudo isso para resgatar esse desejo sexual, porque o desejo sexual, sim, pode ser construído, e eu sei exatamente aquilo que tu falas, que é, ao início a mulher, o homem tenta levá-la, não é? E a mulher não está muito disposta e depois acaba por se deixar levar. Porquê? Porque, no fundo, a mulher acaba por estar muito na mente, nos seus problemas, em todas as situações que tem que gerir do seu dia-a-dia, não é? Para além de todas estas crenças e, às vezes, a sexualidade ser completamente ao lado, é quase como pronto, olha, sou mulher dele, então
tenho que fazer sexo. Pronto, e depois no fundo, quando se entregam, até conseguem desfrutar um bocadinho, algumas, outras não é? Mas aí cabe, e voltando então às linguagens do prazer, cabe perceber também o que é que o homem procura, não é? Quando quer a relação sexual, se o homem está, e isto acontece muitas vezes só focado exclusivamente na penetração, não é? E a sexualidade e a interação entre duas pessoas vai muito mais além do que é a penetração. Vamos dizer que a penetração é ali a parte final, vamos dizer assim, mas isso, cara, depois depende da perspectiva, não é? Porquê? Porque muitas vezes a mulher acaba por, e nós chegámos a falar sobre isso, não é? Tu próprio chegaste a comentar isso da mulher muitas vezes procurar esse carinho, esse afeto, ser vista, ser tocada, ser acarinhada. Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso e que Sim, o homem acaba por... Diz. Sim, não, eu ia dizer é que eu acho que é aqui que nós começamos a divergir um bocadinho a nossa experiência profissional, digamos assim, porque eu não lido com mulheres que procuram, ou melhor, que têm essa realidade de se deixar levar pelos maridos. Eu não lido muito com essa realidade, ou seja, há mulheres que procuram por essa razão, mas a maior parte das mulheres e casais que me procuram têm uma sexualidade já mais ou menos resolvida e, portanto, a questão não é tanto eu deixar-me levar pelo meu marido, é mesmo é mesmo mulheres que já querem ter relações sexuais, gostam de ter relações sexuais, têm muito prazer com a relação que têm com os maridos, mas querem potenciar essa relação, querem expandir um bocadinho esse universo, para não ser só sempre o mesmo, percebes? Portanto, eu apanho com essa fase já mais madura das relações, não apanho com essa dúvida existencial. Mas o que tu disseste tem a ver com aquilo que eu estava a dizer, que é em relação às crenças, ou seja, há mulheres que vêm com crenças, e sim, claro que isso existe e pesa imenso sobre todas as pessoas com quem eu também trabalho, ou seja, há muitos mitos, há muitas crenças, muitas ideias pré-concebidas, muitos ensinamentos, também experiências de vida, ou seja, não é só o que nos dizem quando nós somos pequenos e quando estamos a crescer, mas também os exemplos que vemos aos nossos lados, as referências que temos de relações familiares ou de amigos, que também nos mostram como é que a coisa pode correr bem ou correr mal, ou o que é que podemos exigir ou não dos nossos parceiros. Mas eu trabalho mais com pessoas que já têm essa parte mais ou menos resolvida e que não é só as mulheres. Portanto, há homens que têm muitas crenças e muitos mitos e muitas coisas a pesar sobre eles, não é? E que então, sobretudo quando há mulheres já muito confiantes e com muita autoestima, com homens que não têm essa autoestima, então ainda é mais complicado porque há uma... Quando o peso cai para cima do homem e ele não consegue ou ter ereção, ou tem ejaculação precoce, ou não consegue ter ejaculação, ou não consegue dar o prazer que deseja à mulher, ou seja, tudo isso pesa nesses casais que procuram coisas diferentes e procuram essas linguagens do prazer que a gente está aqui a falar, que é como é que eu posso ser mais e como é que eu posso ser melhor nesta relação, tanto do lado afetivo como do lado sexual. E, portanto, eu não lido muito com essa ideia da mulher submissa que está a deixar-se levar pelo homem. Eu lido com a ideia de que há uma vontade, como é que eu ia dizer? Há um jogo assumido de a mulher fazer com que haja uma como é que eu ia dizer? Haja uma capacidade do homem mostrar que realmente a deseja, que realmente sabe o que é que está a fazer, que realmente quer aprender, que realmente está disponível. Ou seja, há uma exigência das mulheres para que os homens sejam melhores e mais intensos e não sei o quê. E, portanto, a diferença é esta, não é tanto como é que ele me vai convencer, é se ele me convencer, eu vou dar tudo. Mas ele precisa de me convencer porque eu estou a jogar este jogo. Porque eu sei que este jogo estimula o homem, percebes? E do lado dos homens é ao contrário. Do lado dos homens eu tenho que ser bom a fazer
aquilo que eu faço, tenho que conhecer perfeitamente o corpo dela, tenho que saber como é que são as técnicas e as coisas e as práticas e as posições, tenho que saber o máximo para que ela não saia defraudada desta experiência que nós vamos fazer e que é uma experiência fora da nossa zona de conforto, que é, imagina, experimentar coisas ligadas ao BDSM, experimentar coisas de relações extraconjugais ou não monogamias. Portanto, eu já estou nesse patamar de, ok, nós já percebemos quais são as nossas fragilidades e as nossas questões, mas estamos disponíveis para dar esse passo para o desconhecido, digamos assim, porque já estamos mais ou menos resolvidos entre nós. Exato, exato. Aí há várias coisas para falar. Há bocadinho estávamos a falar da parte do que é que se pretende, não é? Do o que é que se quer. E muitas vezes, por exemplo, o homem acaba por. Isto acontece com muitas mulheres, ok? Pelo menos que eu recebo esse testemunho, que o homem muitas vezes procura a mulher com a intenção da penetração e quando ela não está aberta à penetração, ele simplesmente acabou, desaparece. Ou seja, como se o sexo fosse só penetração, quando a mulher precisa de um estímulo muito maior, mais ou menos, não é? Mais ou menos. Deixa-me só acrescentar aí uma coisa, que é há uma regra basilar na sexualidade masculina que é a seguinte. Os homens têm um pénis, ok? E o pénis tem essa função de... é usado para a penetração. Pode ser usado para outras coisas, mas sobretudo para isso. E quando um pénis ouve um não, e ele tentar continuar a fazer, ele pode ter a consciência que eu estou a violar alguém. E, portanto, se ele ouve um não, ou se ele diz, se houve alguém a dizer que não estou para aí virada, ele não vai querer forçar isso se tiver algum... não estou a ver outra palavra, mas algum respeito pela pessoa que está a dizer esse não, ou não agora, ou não me apetece, ou não estou para aí virada. Ou seja, à partida ele vai desistir, porque não dá para continuar isso sem pensar, ok, eu estou a fazer uma coisa que eu não devo, estou a forçar alguém a fazer uma coisa que eu não devo. Se o homem for consciente, ele não vai querer continuar. Eu tenho essa percepção de já pessoas com quem trabalho e dessa realidade, mas podes-me dizer tu. Pronto, é interessante trazeres isso porque quase que puseste portanto, um pénis que houve um não é? Isso remete-me para, ok, então a única coisa que aquele homem queria, não é? Aquele homem com pénis queria, era simplesmente a penetração, quando a mulher procura muito mais do que isso. Não é isso que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou a dizer. Mas eu já entendi que tu, ou seja, estou a dizer essa no questão momento de, da penetração. Estou a dizer só no momento da penetração. Não estou a dizer que o homem só procura isso. Estou a dizer é que isso, quando é negado, ele não vai forçar, porque se ele vai forçar, isso pode criar um outro momento. Pois, não estou a dizer que ele só procura isso. Estou a dizer é no momento em que ele procura isso, se ele receber um não, ele não vai forçar, porque isso é muito arriscado, é muito perigoso forçar essa penetração. Aí completamente de acordo. Estava a falar quando o homem se aproxima para iniciar uma interação que claramente quer sexo. Pronto, muitas vezes acontece essa linguagem. A mulher até quer essa proximidade, ela até quer carinhos, ela até quer beijinhos, ela até quer contacto físico, eventualmente quer uma massagem, eventualmente ela quer primeiro relaxar e permitir-se que o seu corpo se abra para eventualmente depois, mais tarde, ela pode estar disponível ou não, não é? Depois depende do não dela. Pronto. E aquilo que há bocadinho que estavas a falar, desta pressão sobre a sexualidade, sobre a performance, de alguma forma, do homem, não é? Na sexualidade, principalmente quando tem mulheres que são mais à vontade e que são mais confiantes, de alguma forma, eu aqui continuo sempre a dizer que há uma grande pressão sobre os homens, em que os homens devem saber tudo, já ter tudo estudado, já ter tudo preparado, serem mestres em tudo, não é? E há toda essa pressão que a sociedade continua a exercer. No entanto, eu acredito que essa sociedade continua a exercer essa pressão é mais dos homens para com os homens. Porque as mulheres, como não sentem essa pressão sobre si mesmas, e então a maior parte, bem, não posso dizer que é a maior parte, mas
um grande número de mulheres que são pessoas compreensivas e que sabem que não são perfeitas e que sabem que também vão errar em qualquer momento ou vão falhar alguma coisa. Ou seja, muitas vezes o homem, principalmente quando há cumplicidade, quando há já alguma confiança entre o casal, o homem às vezes podia, sim, partilhar algumas dessas dificuldades, inseguranças, dúvidas, questões com a sua parceira. E isso muitas vezes não acontece, porque ele não quer dar parte fraca. Quando ela seria, se calhar, a pessoa mais welcoming, mais de, sim, claro, mas fala comigo e vamos os dois encontrar uma estratégia. Olha, posso-te ajudar com isto, ou o que é que achas daquilo? Ou seja, de haver essa discussão, porque muitas vezes isso acontece e a mulher tende a pedir ajuda, não é? Para resolver às vezes uma situação que o homem raramente quer pedir ajuda, não é? Seja para aquilo que for. Mais ou menos. Então, Mais ou menos. Eu digo mais ou menos porque eu já te disse isso. A mim, só houve homens a pedirem-me conselhos de como é que dão prazer às mulheres. Nunca tive mulheres a perguntarem como é que dá prazer a um homem. Foi sempre os homens a tentar perceber como é que se pode dar prazer às mulheres. E agora, podes-me dizer que é por causa da pressão social? Epá, sim, mais ou menos. É por causa dos homens exigirem isso dos outros homens? Sim, também, mais ou menos. Também é sobre as mulheres exigirem isso aos homens? Sim, também, é por aí. Mas é sobretudo porque, claro que isto pode ser questionável, mas a sexualidade, o prazer feminino é um prazer que exige muito mais conhecimento das coisas. Porque pode-se saber onde é que está o clitóris, pode-se saber onde é que está a vagina, pode-se saber onde é que está o ponto G até, mas não é chegar lá e fazer uma coisa qualquer, não é? Portanto, há ritmos, há intensidades, há toda uma variedade de variantes, não é? Variedade de variantes, que dependem de mulher para mulher, dependem de vulva para vulva, portanto há imensa coisa que difere, portanto, não consegues ensinar um homem a dizer, olha, isto é uma vulva, faz assim e tens este resultado. Isto não acontece. Sobretudo para além de que, daquilo que tu disseste também, o estado de espírito da mulher implica muito no seu prazer. Portanto, não é só chegares ao pé de uma vulva e meteres os dedos ou meter a língua e aquilo está bom, não. Tem que haver uma disponibilidade mental da mulher para poder ter um orgasmo. Enquanto um homem pode ter um orgasmo mesmo se não quiser. Mesmo quando não quer. Mesmo quando está a tentar tudo para evitar ter orgasmo, ele consegue ter. Percebes? E, portanto, esta realidade é muito diferente. Um homem não nasce com esta percepção de que é preciso algo mais para além de uma manipulação mecânica quase do seu órgão. E, portanto, não pode ir com esta... Ou melhor, quando ele vai com essa mentalidade de ter com uma mulher ou estar com uma mulher, claro que é uma mentalidade muito básica que não vai levar a lado nenhum. Vai ser muito difícil de uma mulher se predispor a um homem que só pensa de forma mecânica e, portanto, é por isso que nós estamos aqui a falar hoje. É como é que nós podemos explicar que o sexo não é só penetração, o sexo não é só saber fazer coisas com os dedos e com a língua e posições, é mesmo uma questão muito mais espiritual, intelectual, física, implica tudo isto. E isto implica conhecer o outro dar-se a conhecer, haver disponibilidade para comunicar, para ouvir e para dizer, e essa disponibilidade só é possível se não houver julgamento. E esse julgamento só é anulado se nós percebermos que todas as pessoas têm essas condições que estavas a dizer, que têm as suas crenças, as suas dúvidas, as suas vontades, os seus desejos, as suas fantasias, tudo isso faz parte da nossa existência e nós vamos criando isso sozinhos. Sozinhos vamos criando. Eu gostava de ter esta pessoa, que ela me fizesse isto, hoje eu estou chateada, se calhar era bom que ele chegasse e me desse aqui uma coisa espetacular e ele não vem com essa ideia porque já vem chateado do trabalho. Ou seja, todas estas dinâmicas têm que ser todos os dias, dia a dia, percebidas e todos os dias tem que haver essa disponibilidade. Não é só, ok, agora vamos dar uma solução e agora para sempre vai ser bom. Não, para sempre vai ser difícil. É mais por aí. E eu aí acrescento também, portanto, sem dúvida, concordo inteiramente contigo com o que é necessário haver de comunicação entre o casal. E há bocadinho tu estavas a dizer, e eu até falei em leituras. Leituras não é de livros, não é? É ler, também saber.
Também pode ser, sim. Mas quando eu falei em leituras não me estava a referir a isso. Estava Sim, a sim. referir em observação atenta do outro. Porquê? Porque aquilo, o que o Tantra trabalha, ele trabalha muito não só com a estimulação, no que toca à sexualidade sagrada, mas em geral o Tantra, ele trabalha com os nossos diferentes corpos. E Uhum. vamos pegar não só no corpo físico, mas também no nosso corpo mental, onde é que estão os nossos pensamentos, estou preocupada, estou estressada, sou escrava dos meus pensamentos e não consigo me desligar deles. Uhum. Como é que eu estou emocionalmente? Hoje estou aberta para dar, hoje estou aberta para receber. Uhum. Até onde é que eu quero ir? Qual é a minha disponibilidade? E também isso para o homem, não é? Yeah. Porque muitas vezes procura-se, se calhar há um desfazamento de vez em quando entre o casal, porque às vezes um quer só a parte física, mas não quer se abrir emocionalmente e vice-versa, Yeah. não é? Uhum. Então, isso também é uma linguagem do prazer, de alguma forma, e também perceber energeticamente como é que o outro se sente, não Uhum. é? Se eu vejo que o outro chega arrasado a casa, não é? E vou dizer, bora, vamos, não Uhum. é? Então, também é preciso ler também como é que o parceiro se sente. Primeiro que tudo, ler a mim, não é? Uhum. Como é que eu me sinto? O que é que eu estou a precisar hoje? Então é muito de, primeiro que tudo, eu falar comigo mesma, perceber o que é que eu preciso hoje, qual é a minha necessidade, como é que eu me estou a sentir, o que é que eu estou disposta a fazer, até onde é que eu estou disposta a ir, o que é que eu pretendo, não é? E depois também tentar perceber isso do outro. Uhum. E isso muitas vezes não é necessariamente só verbalmente, mas à medida que o casal se começa a conhecer, não é? E que se à partida gostam do outro, há uma cumplicidade, eles começam-se a conhecer e começam a conseguir fazer essa leitura. Muitas Uhum. vezes não há atenção para isso. Porquê? Porque pensa só no desejo sexual que é físico, ponto final. E na ereção e nos. Pronto. E Uhum. na tumefação dos genitais, etc. No entanto, Estou de fação, sim. tumefação, quando eu estou Exato, sim. entumecidos, Exato. não é tumefação. Bem, agora Sim. estava a falar. Pronto. Sim, porque isto para a mulher, aliás, para o pênis é muito fácil dizer, não é? Ereto. Mas esse é um detalhe super importante e que é Mas também o uma clitóris linguagem também, do o clitóris prazer. também fica. Estou a incluir o clitóris, não é? Estou a falar Sim, de sim. toda a vulva, não é? Sim. Que é uma das coisas que muitos homens, se calhar, não tomam atenção e até muitas mulheres também às vezes não tomam atenção, que é quão engurgitados de Uhum. sangue estão os próprios genitais, porque eles acabam por praticamente triplicar de tamanho a zona da vulva, dos lábios internos, dos lábios externos, da entrada vaginal, do clitóris, e isso é Uhum. essencial para trazer prazer à mulher. E muitas vezes, com a excitação toda do momento ou com a pressa, a mulher acaba por ser penetrada antes do tempo. E o que é antes do tempo? É quando o corpo dela ainda não pediu a penetração, que é quando Uhum. os genitais dela ainda não estão engurgitados o suficiente para. Porquê? Porque quanto mais sangue estão em volta os genitais, maior vai ser o prazer, não é? Uhum. Seja no toque, na estimulação digital, com os dedos, com o sexo oral, seja na penetração. E isso é muito Uhum. importante também ter atenção a esses timings. Uhum. Pronto. Para que tudo corra da melhor maneira, né? Para que haja prazer imenso para todos. E, portanto, isso é uma das questões também, mas lá está, ter também atenção e haver essa conexão e a forma de trazer essa espiritualidade ao sexo também, à sexualidade, é também a forma como eu me permito envolver com o outro. Como é que eu me entrego ao outro? Eu estou só a ver a cara bonita e o corpo bonito que eu tenho aqui à frente, não é? E quero só desfrutar do meu orgasmo, ou eu quero me conectar verdadeiramente com o outro. Eu quero sentir a emoção do outro, eu quero que estejamos alinhados, que estejamos sintonizados na mesma frequência. Não é? Uhum. Então é aí que entra a parte da espiritualidade e é onde entram também outros tipos de experiências que o Tantra abre, essas Uhum. experiências, não é? Quando a pessoa se consegue estar em presença total e estar atenta a tudo aquilo que está a acontecer dentro dela, onde é que estão o foco dos seus pensamentos, onde é que está as suas emoções, como é que estão, o que é que ela está a sentir, Uhum. como é que ela está a transmitir tudo isso ao parceiro, como é que está a fluir a energia entre os dois corpos, não é? Como é que acontece essa comunicação entre o casal? Então isso é algo muito bonito de acontecer e de co-criar entre duas pessoas e que no fundo é aquilo que acaba por trazer, na minha opinião, não quero se calhar abranger isso para todos, mas na minha opinião é aquilo que acaba por trazer muito, muito preenchimento e muita plenitude no fim do ato sexual. Que é quando houve Uhum. essa troca, essa verdadeira troca em todos os corpos, em todos os níveis. Sim. O que eu tenho a dizer em relação a isso é que ahm,
essa é exatamente a questão que me fez apostar no erotismo em vez de apostar na sexualidade, que é, eu não vejo isso só no momento do sexo, eu vejo isso constantemente. Ou seja, aquilo que eu aprendi com o Tantra foi estar atento à outra pessoa, mas estar constantemente atento, não é só na parte sexual, não é só durante o sexo, não é só quando apetece sexo, é estar atento para perceber, ok, como é que eu posso tornar todos os dias cada vez mais interessantes e mais cúmplices e mais ligados. Portanto, não é estar desligado e durante o sexo haver uma conexão, porque isso não vai existir, isso nunca vai acontecer. A pessoa não vai estar disponível se o dia foi uma merda e de repente, agora vamos conectar. Tipo, não vai conectar nem que tu pintes aqui de ouro. E por isso é que eu promovo esta ideia de criar uma cultura erótica que não é uma cultura social, é uma cultura pessoal, é uma cultura individual. Individualmente nós criarmos a capacidade de nós, intelectualmente, emocionalmente, termos ligações ou termos referências eróticas. Ou seja, se eu estou a cozinhar, eu posso sentir um desejo erótico, sem ter necessariamente que haver sexo. Se eu estou a dançar, pode haver um desejo erótico sem ter necessariamente a haver sexo. Se eu estou a ter sexo, pode haver um desejo erótico sem ter necessariamente a ter sexo. Ou seja, durante o sexo eu posso não ter sexo, porque há também há esse jogo que se pode criar de queres que eu penetre, mas eu não vou penetrar. Queres que eu te dê um orgasmo, mas eu não vou dar. Ou seja, mesmo durante o sexo pode haver esse jogo erótico, ou essa exploração erótica. E por isso é que, na minha perspectiva, ou pelo menos daquilo que eu pretendo fazer com as pessoas e que eu gosto de fazer com as pessoas, é exatamente expandir essa ideia de que não é no ato sexual que nós vamos criar a conexão, não é no ato sexual que nós vamos dizer exatamente o que é que desejamos que aconteça. Não é. Por eu estar disponível para que aconteça alguma coisa, tu no ato sexual já vais perceber o que é que podes fazer, o que é que tens que fazer, o que é que vais poder jogar, o que é que vais poder brincar, porque tu podes mesmo levar alguém à ereção total, à lubrificação total, à vontade brutal de ter penetração, ou haver um sexo mais penetrativo, porque a penetração é uma coisa muito diferente de tudo. Não há aqui é impossível haver uma comparação entre um toque e uma penetração, ou um beijo e uma penetração, ou uma lambidela e uma penetração. É muito diferente de tu deixares alguém ou permitires alguém invadir a tua integridade, não é? Tu estás a permitir que haja uma invasão da tua integridade física. E, portanto, a penetração é mesmo uma coisa à parte, porque toques é sempre possível, beijo é sempre possível, massagens é sempre possível, mas a penetração é mesmo uma coisa que tem que haver uma disponibilidade, tem que haver uma abertura literal e figurativa, tem que haver uma lubrificação para que haja essa possibilidade sem haver dor, ou pelo menos que não seja uma dor não desejada, porque às vezes há quem goste de dores desejadas, mas tudo isso tem que ser integrado no resto da vida, não pode ser só no momento do sexo. E por isso é que quando te ouço falar sobre pessoas que vêm com questões de não me dou bem com o meu marido, mas ele se calhar convence-me e deixa-me levar, isso para mim não faz muito sentido, eu não consigo ajudar essas pessoas, não consigo dizer, ok, então durante o sexo vocês vão ter que pôr lubrificante, ou alguém vai ter que dar mais beijinhos ou fazer mais massagens. Não, isso não vai resultar, porque a cabeça não vai estar lá, a minha vontade não vai estar lá, eu vou sentir que alguém me está a convencer a fazer alguma coisa, não é isso não é fixe, porque mesmo que o sexo depois seja bom, ou que haja, sei lá, ponham velas e a coisa seja toda romântica, não sei o quê, o pós-sexo, que é uma coisa que também é muito importante para mim, vai ser horrível, que é, eu só me deixei convencer por causa desta pessoa, me levou a jantar ou me levou a fazer alguma coisa que eu não estava à espera e de repente, parece tudo mágico, mas depois amanhã chega ao dia outra vez e a realidade outra vez Mas e a luz outra vez. Infelizmente, essa ainda é a realidade de muitas mulheres. Eu sei. Infelizmente.
E agora tu tocaste num ponto, não indo por aí, mas para aquilo que tu falaste, que é o motivo pelo qual tu dedicaste ao erotismo e não à sexualidade. E eu estou plenamente de acordo contigo, ou seja, que saber construir esse erotismo não só no momento do ato sexual, mas ao longo do dia a dia, não é? Yeah. Na interação com o parceiro, com a parceira, isso é fundamental para que o desejo sexual entre o casal permaneça vivo, não é? Porque é criar essa tensão sexual ao longo do dia. Porquê? Porque a qualquer momento a coisa pode disparar e os dois têm vontade de ter sexo, não é? E muitas vezes isso é esquecido, tanto pela mulher como pelo homem, Claro. que acabam por se esquecer completamente de criar tensão sexual ao longo do dia, com brincadeiras, com mensagens, com piropos, com toques, com as tais linguagens do amor que se podem aproveitar para levar Neste caso, são mesmo linguagens do prazer. Exato. Mas lá está, como para a mulher muitas vezes ela só abre o caminho para o prazer se o coração dela estiver aberto, não é? Às vezes é preciso entrar pela linguagem do amor para chegar à linguagem do prazer. Sim. Pronto. E há bocadinho estavas a falar da questão do orgasmo. Mencionaste aí, e eu estou a olhar aqui para as horas e queria ainda que tocássemos neste assunto que é importante, que é de quem é a responsabilidade do prazer. Não é? Gostava, quem estiver aqui a participar, façam aí os comentários. De quem é a responsabilidade do prazer? É da própria pessoa? É do outro? É interessante ver aqui comentários tanto de mulheres como de homens, para ver qual é que é a vossa opinião. Deixa lá ver se alguém escreve alguma coisa. Ou se está tudo com vergonha. Sim, mas podemos ir falando sobre isso e ver se alguém diz. Mas pronto, isso é uma questão que há uma resposta politicamente correta e há uma resposta um bocadinho mais complexa, acho eu, que é à partida todos nós somos responsáveis pelos nossos próprios prazeres, não é? Porque nós conhecemos melhor o nosso corpo do que qualquer outra pessoa, não é? Portanto, a responsabilidade do nosso prazer é nós sabermos o que é que queremos, nós sabemos o que é que gostamos, conhecer o nosso corpo ao máximo, e a masturbação é muito útil para isso, para depois podermos guiar o outro, ou informar o outro, ou pôr-nos a jeito do outro, nos fazer aquilo que nós gostamos, ou levá-los por esse caminho e levá-los a descobrir esse caminho. Porque às vezes, mesmo que nós, que é um bocado estranho, às vezes ensinar o outro, ou dizer, olha, é assim que eu gosto, e é assim um bocado estranho, então às vezes é mesmo guiar e proporcionar, ou mostrar, às vezes mostrar também é muito importante, tipo, fazermos a nós próprios para a outra pessoa ver. Portanto, não é necessariamente ensinar, mas é, olha, aprende a ver, não é? Não és tu que estás em falta, sou eu que estou a mostrar. Isso eu acho que é um bocado, é muito importante nas relações, não pôr a outra pessoa num patamar de tu não sabes, vou-te ensinar, é mesmo mais, olha, tu não sabes, eu vou-te mostrar, porque é assim que eu gosto. Porque lá está. Então eu sou única, deixa-me mostrar-te como é que eu gosto. Exato. Porque lá está, era que estávamos a dizer há bocadinho, todos os corpos têm as suas características, as suas diferenças, a maneira como gostam de ser. O facto de nós aprendermos e irmos ler coisas e ver coisas e hoje fala-se muito mal da pornografia, mas eu aprendi muita coisa pela pornografia, aprendi muita forma de estimular pessoas com pornografia, porque na altura, quando eu era jovem, a pornografia tinha essa mais-valia, havia mesmo uma intenção de mostrar como é que as coisas eram feitas, como é que se estimulava um clitóris, como é que se podia fazer sexo de formas diferentes. Portanto, a pornografia é útil, ler livros é útil, não para assumir que todas as pessoas são assim, mas para pelo menos ter uma noção de que, ok, eu vou experimentar fazer isto, se resultar, bom. Se não resultar, vamos experimentar fazer outra coisa. Não é porque eu sou mau, não é porque estou a fazer errado, eu quero saber pelo menos para ter uma guia para ir por aqui. E por isso, se eu tiver uma guia, vou experimentar. Não necessariamente com
com a consciência de que isto vai ser espetacular e a pessoa vai, se não gostar, a pessoa é que está mal. Não. Vou experimentar para perceber se é por aqui, se não é por aqui. Se não for por aqui, eu tenho que conhecer os vários caminhos. E conhecendo os vários caminhos só dá para saber, informando-me, perguntando e estando aberto a aprender coisas. Pronto. Na pornografia, eu acho que seria toda uma outra live para falar sobre isso. Eu Bora. tenho uma opinião muito. Ok. Então, estava a falar de a responsabilidade do prazer. Então, que era só essa a pergunta. A responsabilidade do prazer, para mim, é de ambos, sim. O que é que acontece? E posso dar aqui a perspectiva das mulheres que eu recebo, até ao momento, antes de elas começarem a trabalhar comigo, muitas vezes punham a responsabilidade do prazer no parceiro, ok? O meu parceiro consegue-me dar orgasmos, ele não me consegue dar orgasmos. No entanto, o trabalho que eu faço é, ok, então e tu, consegues dar orgasmos? Que tipo de orgasmos é que conheces? Como é que te dás? Como é que conheces o teu corpo? Quais é que são os teus pontos erógenos? Conheces a tua vulva? Como é que tu consegues despertar o teu próprio desejo sexual contigo mesma? Não é? Então, porquê? Porque aí ok, então a mulher vai assumir a sua responsabilidade, vai aprender a excitar-se consigo mesma, a dar-se diferentes tipos de orgasmos, a dar-se prazer, a tocar o seu corpo, a descobrir os seus pontos erógenos. No entanto, depois, quando há uma interação sexual com outra pessoa, então aí é uma co-criação. Ambos vão criar qualquer coisa. Que é, o homem pode ser mais perito em, vamos dizer, sei lá, em sexo oral ou em penetração ou aquilo que for. Mas se a mulher estiver completamente fechada, estiver com medo, se sentir-se insegura, estiver com vergonha, não se sentir à vontade, quer dizer, não há nem movimentos, nem língua que exista que vá fazer milagres, não é? Então, pronto. Então, mas isso está para os dois lados, isto não é só para as mulheres, isso para os homens também. Para os lados. Sim. Exatamente. Porque há outra coisa que os homens não falam, que é muitas vezes, porque, pelo menos ao pé de mulheres, mas que é isto mas que acredito que entre homens falem sim, que é também as mulheres, como é que as mulheres também são capazes de lhes dar prazer, não é? Porque há coisas que implicam um pouco mais como é que eu vou dizer isto? Técnica. Olha que da minha experiência enquanto homem não se fala muito sobre isso. Fala-se sobre se ela demonstrou vontade, se ela foi calorosa, se ela foi energética, se teve disponibilidade, se deu tudo o que tinha a dar, mas para os homens, e digam-me se eu estiver errado, para os homens a questão do orgasmo não é o fundamental, porque os homens, na realidade, quando estão a ter sexo, estão a tentar retardar o orgasmo ao máximo. Portanto, se alguém fizer um orgasmo rápido, não é a coisa mais fixe do mundo. Ou se eles tiverem um orgasmo rápido, não é a coisa mais interessante. Portanto, não há uma necessidade de estar a contar entre homens e dizer, olha, ela deu-me um orgasmo, porque isso não é um grande feito, percebes? É mais a questão de, ok, foi muito bom, o orgasmo foi muito intenso, isso é importante, foi muito prazeroso estar com alguém que era gira, que era bonita, que era fogosa, isso é importante, mas o facto pode ter uma técnica especial, pode ter uma coisa assim surpreendente que nunca tenha acontecido, e talvez seja uma referência, mas não ouço muitos homens a dizer, gostei muito de ter sexo com aquela mulher porque ela me deu um orgasmo rápido, ou porque ela me soube dar um orgasmo. Isso pois, não é bem aquela... Diz isso? Rápido, também não acredito que seja essa a vontade do homem, não é? Sim, ou que me soube dar um orgasmo, tipo, não é bem essa a ideia, ou seja, imagina, ter feito um sexo oral diferente, sim, isso é uma coisa, ok, que é valiosa, que tem valor, ou que fez posições que eu nunca pensei que pudesse fazer, ou que conseguiu controlar o meu orgasmo, conseguiu manter-me numa situação durante muito tempo e foi ela que provocou o orgasmo quando quis. Isso é espetacular. Mas percebes, tipo, essas são as questões que mais são referidas. Não tanto a questão do se ela soube tocar no ponto, percebes? Ou se ela soube fazer a coisa.
certo? Sim, sim, a forma como foi conduzida, não é? Sim, Como é que conduziu toda a situação. E aí da importância do orgasmo e também, bem, eu estou aqui a olhar para as horas, que agora a gente ficava aqui, né? sim, Que é essa questão da importância de muitas vezes a mulher acaba por não valorizar o seu próprio orgasmo. Porquê? Porque sim, como muitas têm essa dificuldade de alcançar, sim, de alcançar, de alguma forma, ou diferentes tipos de orgasmo, que a mulher acaba por não valorizar muito isso, e também tem a ver com as tais crenças limitantes, mas que de facto é mesmo importante, porque uma mulher que está satisfeita, e eu quero dizer aqui às mulheres todas, vou aproveitar, mulheres parem de fingir orgasmos. sim, por Porquê? Porque favor. fingir um orgasmo é dizer, olha, continua a fazer assim, está tudo certo. E o que é que acontece a uma mulher que não tem orgasmo, ou uma mulher que não tem um prazer imenso, não é? Durante o ato sexual? Na próxima ela não tem vontade, não Yeah. é? E depois ela não vai ter iniciativa. E depois o homem vai ficar aborrecido, e depois vai achar que tentou não sei quantas vezes e que recebeu não sei quantas negas. Pois o homem tem muita dor da rejeição, da negação, não é? Já não quer estar comigo, ou não tem desejos por mim, não me sinto desejado, não é? Sim, Então isso é sim, super importante. e já agora deixa-me dizer o meu recado para os homens que é não tenham sexo com mulheres só para ter orgasmo. Isso também não é bom. Ora aí, Não é fixe. A sério, não é bom. obrigada. Ninguém se vai sentir satisfeito com isso. Se quiserem ter um orgasmo, tenham um orgasmo sozinho. É muito mais descontraído, relax, ninguém fica a sentir mal, do que estarem a usar as mulheres para ter orgasmos. Isso não, não constrói nada, só destrói emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, não leva a lado nenhum. Tal e qual. Olha, mesmo isso. Sim, mas obrigada por A outra por essa perspectiva. frase. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É mesmo importante porque o sexo é muito mais do que o orgasmo, embora o prazer, o orgasmo seja sim importante para ambos. Sim, Há muito mais que se constrói e que se pode aceder através da yeah. sexualidade. E é isso que é muito bonito também o casal conseguir construir isso entre eles. Uhum. E é isso que também torna essa dinâmica única, não é? Então, Uhum. trazer essa beleza, essa conexão, esse prazer, essa entrega, essa vulnerabilidade, esses jogos, não é? Então eu acho Yeah. que isso é mesmo bonito e é aquilo que alimenta a vontade de cada um também, não é? Porque se eu sei que vou me divertir imenso naquele carrossel, eu quero ir andar para o carrossel, não é? Exato, e eu acho que aí a palavra essencial é mesmo divertir-me. É. Há uns tempos eu tive uma discussão com alguém, ou alguém teve uma discussão comigo, sobre a questão de chamar brinquedos sexuais aos brinquedos sexuais. Porque o ser brinquedo, parece uma coisa infantil. E eu disse, não, mas eu concordo perfeitamente que sejam brinquedos sexuais para brincar. É mesmo importante divertir-nos. O sexo é uma coisa boa, não é uma coisa má, nem é uma coisa feia, nem é uma coisa suja. Quer dizer, só se quiserem que seja, porque há divertimentos e jogos onde é bom ser sujo, é bom ser porco, é bom levar as coisas ao extremo. Sim, é divertido. Se as pessoas quiserem fazer isso, é fixe. Mas que seja uma coisa positiva, que as pessoas saiam de lá com vontade de gostar de viver. Essa que é a parte interessante. Porque podem gostar de viver a serem castigados, gostar de viver a serem oprimidos, pode, mas gostam de viver e não gostam só de usar as pessoas, abusar das pessoas, abusar deles próprios. Isso é que só deprime, só fica tudo muito menos interessante, não só no sexo, mas no resto da vida. Eu sou uma pessoa que põe as outras pessoas para baixo ou que leva as outras pessoas a sentirem-se mal. Não, isso vai pesar no dia a dia e é nesse sentido que eu estava a falar. O dia a dia tem que ser positivo para que o sexo seja positivo, porque se o dia a dia for negativo, o sexo não vai ser positivo nunca. Vai ser só merda. É mesmo. Desculpem, foi a palavra que me saiu. Sim, mas temos um minuto, então conta-nos aí como é que estás a ajudar as pessoas que quiserem procurar. Pronto, eu tenho a minha página do Instagram, eu estou a apostar mais agora no Instagram porque estou com outras coisas e não consigo estar em todo lado. Portanto, no Instagram, no meu site simas-eres.com, vou lá pondo todas as minhas coisas. Tenho um podcast também semanalmente, onde falo com pessoas de diferentes áreas sobre esta questão do erotismo.
E vou falando sobre cultura erótica ao longo do dia. Portanto, se precisarem de alguma ajuda nesse campo, para as suas relações ou individualmente, podem contactar-me, tenho um formulário para se inscreverem. Pronto. E eu ajudo aqui com um programa de empoderamento feminino e alquimia sexual para mulheres, portanto, que é um programa online de alguns meses. Vai começar o próximo em agosto, então agora as inscrições abertas. E também em agosto vai começar a próxima jornada exclusiva para homens, que é sobre os mistérios do prazer feminino, onde abordamos aí muita coisa. E pronto, e entretanto vou fazendo uns workshops, vou estar presente aí nos retiros, nos eventos aí de verão. E pronto, e é isso, também contactem. Eu também faço consultas para casais, um pouco no âmbito do Tantra e da sexualidade consciente, para vos ajudar a conectar, portanto, objetivos diferentes algo um bocadinho diferentes do teu, mas já sabes, pois depende do que é que as pessoas procuram e com o que é que se identificam, não é? Sim, E é complementar. Qual é a sua tudo, necessidade? sim, E são tudo isto é complementar, porque É. não há uma coisa ou outra, isto tudo faz parte do mesmo. Exato. E pronto, e é isso. Então, gratidão uma vez mais, Simas. Obrigada pela Obrigado tua eu. disponibilidade. Sim, sempre um prazer. Mais uma E vez. se calhar à próxima falamos sobre pornografia, quem sabe? Pronto, vamos ver. Então, é engraçado, temos aí opiniões diferentes, não é? Falar Sim. sobre isso. Pronto, temos aí várias coisas para falar, não é? Temos opiniões aí para discutir. Sim. Mas isso é que dá sumo a isto. É isso mesmo. E faz-nos crescer e também faz-nos aprender. Não é? Então, pronto, gratidão a todos que também estiveram aqui presentes, que participaram com os comentários, com as perguntas. Sim. Perguntas, não, por acaso foi comentários. E é isso. Gratidão, uma boa noite, Simas. Obrigado também. Pronto, estamos em E até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. Isso, até uma próxima então. Obrigada, uma boa noite. Tchau.